Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre os desafios para o aprimoramento da democracia no continente sul-americano. No contexto político, a América do Sul vive um momento singular nesse período de redemocratização. Está em curso um movimento chamado por especialistas de guinada à esquerda. Como vocês analisam esse fenômeno? De onde ele surge, como se desenvolve e por onde deve caminhar para fortalecer o governo do povo para o povo, o governo do soberano? Leonel, de novo com você. De novo comigo, eu diria o seguinte: um grande personagem do século XX disse que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Portanto, o que se trata de saber é de qual democracia nós estamos falando aqui. Porque existe a democracia clássica dos gregos, que é a democracia direta, existe a democracia representativa dos modernos. Essa democracia, que natureza de sufrágio ela possui? Um sufrágio universal que abrange a totalidade da cidadania, ou um sufrágio restrito que apenas contempla elites retrógradas e conservadoras, além do Estado de Direito. Veja, qual é o grau de legitimidade que tem um regime democrático como esse? No Paraguai você tem uma Constituição, você tem um Estado de Direito. Agora, eu diria que esse Estado de Direito é autocrático na medida em que não há sociedade civil organizada no Paraguai. O dado importante é que 95% da população paraguaia é alfabetizada, desde a época do Gaspar França, na primeira metade do século XIX. E diria, em segundo lugar, que a questão central, que o fulcro do problema paraguaio é a questão agrária. 80% das terras do Paraguai pertence a aproximadamente 300 famílias oligárquicas. Não bastassem as famílias oligárquicas do Paraguai, nós temos oligarcas brasileiros, como os Matarazos, como os Lupion, como os Gibson Barbosa, que compraram grandes extensões de terra naquele país. Quer dizer, essa elite absenteísta, rentista, não deve ser confundida com os brasil-guaios, que foram camponeses pobres, expulsos do sul do Brasil na década de 70 pela monocultura da soja. E, expulsos do Brasil, compraram terras a baixo preço no Paraguai, para o desenvolvimento de uma atividade econômica produtiva, baseada na agricultura familiar, na pequena e na média propriedade. Ou seja, não vamos permitir que se passe a imagem de que os brasil-guaios são a quinta coluna do subimperialismo do Brasil dentro do Paraguai. Veja. Sem se esquecer também de que o Lugo fez coisas importantes, como, por exemplo, a renovação do Tratado de Itaipu, em que o Paraguai, de 120 mil dólares anuais, passou a receber 360 mil dólares depois dessa renegociação feita do presidente com o governo Lugo. Portanto, aí há uma série de problemas. 120 mil dólares por? 120 milhões de dólares. Milhões de dólares, você falou passou, $1.000. Exatamente. Então passou para 360 milhões de dólares. E nós não nos esqueçamos que essa oligarquia agrária conservadora, ela está ligada diretamente ao contrabando, ao narcotráfico, veja, à exportação de armas e munições e outros quesitos para o mercado brasileiro. Daí eu chamar o Estado de Direito de Estado de Direito autocrático. Marcos, você ouviu o Leonel acabar de dizer, você acha que esse tipo de consideração vai na direção da análise que vocês estão fazendo aí pela esquerda no Paraguai? ¿Por qué se hizo el juicio político en forma tan apresurada o tan rápida? Justamente porque no haya un control de los medios de comunicación y en el debate, si se alargaba el juicio político y se hacía en forma, iba a analizarse la problemática de la tierra en Paraguay, ¿verdad? Entonces, esos elementos se fueron incorporando en el análisis político por sobre todas las cosas, entonces era lo más rápido posible de tal forma que eso no se debata, porque la tierra en conflicto, donde murieron 20 personas entre policías y campesinos, pertenecen al Estado, ¿verdad?
y forma parte de uno de los grandes y forma parte de los grandes latifundistas del Paraguay. Realmente es un problema grave y tiene su centro en la problemática de la tierra concentrada en pocas manos por latifundistas aquí en Paraguay. Como dato le doy que en los datos estadísticos hablan que en 18 años las fincas menores a 100 hectáreas disminuyen un 35% y las a 1000 hectáreas aumentaron el 50%. Entonces hubo un proceso de latifundización del Paraguay. Es el centro, la problemática central y sobre el cual no se quiere debatir en Paraguay. Entonces, ese es uno de los legados del Lugo, que se empezó a discutir la problemática de la tierra y muchos intereses en juego estaban creados en función a la tierra, ¿verdad? Entonces, yo creo que el juicio político era para tratar de no profundizar los debates relacionados a la problemática de la tierra. Ok. Aldo, entra nessa conversa, quer dizer, a questão fundiária, a questão agrária como uma questão central para essa luta de poder político no Paraguai, foi apontada pelo Leonel, de certo modo, e agora referendada com outros detalhes pelo Marco. Como é que você vê isso? Eu vou retomar um pouco a tua questão inicial, nesse segundo bloco, que é a ascensão da esquerda na América Latina, na América do Sul particularmente. Veja o seguinte, quer dizer, eu atribuo essa ascensão da esquerda a 3 questões básicas. Em primeiro lugar, o fracasso da experiência neoliberal nos anos 90, principalmente no Brasil, na Argentina, com o Menem, mas tivemos também no Peru e assim por diante, né? Em segundo lugar, o maior grau de instrução das populações latino-americanas. Se nós tomarmos os últimos 20, 30 anos, nós vamos ver que há um maior grau de instrução formal e, portanto, uma maior capacidade decisória, de autonomia decisória na hora do voto por parte da população. E, em terceiro lugar, as populações latino-americanas, elas perceberam que o Estado é um instrumento importante para a ascensão econômica e social. Quer dizer, o Estado é, em parte, imprescindível, e aqui no Brasil se demonstrou muito bem isso durante os governos Lula, o Estado como um ator muito importante para a melhoria da renda, a recuperação do salário mínimo, políticas sociais como Bolsa Família e assim por diante. Então, esses 3 ingredientes, eles conformaram uma ascensão da esquerda na América do Sul. Mas eu não vejo a América do Sul plenamente hegemonizada pela esquerda. Eu acho que uma perspectiva de futuro da América do Sul é uma perspectiva pluralista e não de uma hegemonia ideológica desse ou daquele grupo. E em cada momento histórico as questões variam. Por exemplo, agora no Chile, depois de 20 anos de governo de esquerda, nós temos um governo de centro-direita. Na Colômbia, nós temos um governo de centro-direita que talvez esteja implementando um programa mais à esquerda do que a esquerda implementaria se tivesse chegado Agora, isso é próprio da democracia. É próprio da democracia. Então, o que eu vejo na América do Sul hoje são 2 tipos de democracia. Um tipo de democracia que é o tipo que eu identificaria Brasil, Colômbia, Peru, Uruguai e Chile, que é um tipo de democracia que, independentemente da direita, da centro-direita ou da centro-esquerda, essa democracia caminha para o fortalecimento das instituições democráticas. E temos um outro tipo de democracia, que é uma democracia neopopulista, bolivariana, que nem sempre trabalha para o fortalecimento das instituições democráticas. Entre uma opção e outra, evidentemente que eu ficaria com a primeira opção. Eu prefiro que as questões sociais sejam resolvidas pela via democrática, pela via da institucionalização, pela via do fortalecimento das instituições e assim por diante. Eu acho que o Brasil é o maior exemplo de sucesso em toda a América Latina desse tipo de caminho. Agora, nós passamos, em história recente, no início da nossa redemocratização, também por um impeachment, né? O impeachment do presidente Collor foi um momento bastante diferente, não estou comparando situações, mas, digamos, relevante como momento político para a construção e como marca na nossa redemocratização. Vocês acham que, de algum modo, isso poderia ter algum tipo de paralelo ou de proximidade com a questão paraguaia, Vanderlei? Bom, a temática é muito complexa e ampla, então é difícil a gente ter respostas definitivas. Eu queria destacar um ponto que a mídia mesmo destacou pouco.
no caso do Lugo, que é o seguinte, ele é um representante da teologia da libertação. E a teologia da libertação pregava, né, nos anos 60, o socialismo. Hoje, evidentemente, mudou um pouco, mas transformações de fundo, transformações estruturais, etc. Então, setores de esquerda, né, recuperam um pouco essa alternativa analítica e ele, por isso, foi, não é, odiado exatamente pela própria igreja institucional. Então, quem que foi uma das primeiras pessoas que, logo depois do chamado golpe de Estado, falou, não, tinha que fazer mesmo e está absolutamente correto? Foi o bispo, né, o cardeal paraguaio. Roma, 2 dias depois, apoiou e disse, perfeito, não houve problema nenhum. Com o Lugo, inclusive Exatamente. Depois da manifestação dele do desejo de concorrer à presidência paraguaia, enfim, não é? Então, isso mostra então um lado já que havia foi, uma tensão anterior, que foi colocado também aqui pelo colega, que é isso, a gente precisa entender um pouco melhor de que democracia nós estamos falando, não é isso? Então, a democracia liberal representativa no plano político institucional, ela é importante? É, claro, porque ela permite uma série, né, de avanços, de conquistas. Mas ela sozinha não dá conta. Os partidos políticos, eleições, a corrupção institucionalizada, isso pervade a América Latina inteira. Então eu sempre tenho defendido o seguinte, a gente precisa pensar em democracia econômica, né? A população tem que participar de todos os bens produzidos, o estado do bem-estar social foi uma primeira tentativa dentro do próprio capitalismo, a democracia social, então não é cidadania ativa, formação de redes, de fóruns, etc. A democracia cultural, e isso na América Latina é fundamental, porque a colonização esmagou a cultura indígena, e nos últimos anos, então, nas últimas décadas, o movimento indígena, não é, apareceu de novo, então se fala num diálogo intercultural, né, ou inculturação, para usar um termo mais elegante, e a democracia até como modo de vida, nas relações pessoais. Quer dizer, algumas vezes o cidadão diz, eu sou democrata no partido X, mas em casa ele é um autoritário. Né? Ou na universidade ele diz, não, aqui as relações são democráticas, mas no partido ele é paternalista, ele é autoritário, etc. Então, se a gente não pensa a democracia num sentido muito mais abrangente, não vai avançar na América Latina. E aí é que a globalização neoliberal está favorecendo, então concordo também um pouquinho aqui, o seguinte, dizer que está havendo um avanço da esquerda, precisa tomar cuidado. Está havendo um avanço da direita neoliberal. Só que ela não tem aquela força para dar um golpe militar no sábado e no domingo. Mas ela tem outras estratégias hoje. E é essa estratégia que aplicou no Globo. Marcos, quero te ouvir agora no final do segundo bloco. Você viu que a discussão andou em relação ao conceito de democracia. Afinal de contas, aí no Paraguai, de que democracia estamos falando? El legado también del presidente Lugo es la democracia participativa, ¿verdad? Justamente hace poco se hizo una gran manifestación frente al Parlamento y cambió una posición del Parlamento en base a una manifestación y a la participación de la gente. Justamente con un gran impulso de los medios de comunicación alternativos como Facebook, Internet y compañía. Entonces, hoy ya la ciudadanía ya está participando en ese sentido para establecer justamente contra el establishment representado hoy por los parlamentarios, ¿verdad? Entonces hay un elemento muy importante que se está hablando, es la democracia participativa en Paraguay, ¿verdad? Por otro lado, también hay que tener en cuenta dentro del contexto, ¿verdad? Nosotros estamos participando en los debates del Foro de San Pablo y hay que darle mayor fuerza a Paraguay y a los países pequeños como Uruguay, Bolivia y Paraguay para que tenga mayor incidencia en el Foro de San Pablo, donde hay debates muy importantes dentro de la política internacional aquí en Sudamérica. Ok. O que vocês gostariam de comentar ainda temos um tempinho nesse bloco, sobre essa questão que o Marcos acaba de trazer, quer dizer, de ampliar esse debate pela América, inclusive, trazendo a São Paulo, enfim, né? Olha, eu acho que a questão democrática, conjuntamente com a era da globalização e com a revolução na informação, são os 3 elementos fundamentais
dessa conjuntura do século XXI que nós estamos vivendo. A questão é como se combinam esses três elementos. Quer dizer, nós temos o desenvolvimento desigual e combinado, com uma herança colonial, veja, com países de desenvolvimento capitalista tardio e hipertardio, e com uma democracia que é uma democracia, embora chamada de liberal, na realidade, nesta democracia, os liberais têm o problema do medo da tirania da maioria. Ou seja, se você estabelece um regime democrático com sufrágio universal, e esse sufrágio universal seja obrigatório, os liberais se dizem agora republicanos. Ou seja, de que não é necessário o voto obrigatório, que é necessário estabelecer o voto facultativo. Na medida em que, através do voto facultativo, você volta novamente a evitar aquele grande pesadelo que eles tinham, que era a tirania da maioria. Ou seja, somente votarão as elites, aqueles que não votarem supõe-se que estão satisfeitos com a situação, portanto não querem mudança, e nós vamos mudar para que tudo continue como está. Como está. Fechamos o segundo bloco, eu vou fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já já com essa conversa, não saia daí.